Nós temos aquilo que não deu certo, ou que muitos propagaram que seriam inovações, que seria uma vanguarda do processo civil, e acabou que não colou muito, ainda que seja na prática, né? A questão da doutrina talvez tenha sido bem aceita e tenha funcionado, mas na prática não tenha acontecido assim. Primeira delas, princípio da cooperação. Óbvio que isso é uma matéria que envolve moral e ética, né? Em que a gente pensa que as partes vão cooperar entre si. A gente sabe que, realmente, quando nós temos, às vezes, colegas, efetivamente amigos, né, do outro lado, a gente acaba agindo de uma forma mais pacífica, enfim. Mas o princípio da cooperação é uma questão muito mais moral do que legal, né? É basicamente as partes colaborarem entre si para que eu tenha logo o julgamento do mérito. Isso aí é válida, a intenção é válida, sem sombra de dúvidas, mas não colou o quanto se esperava dos doutrinadores, né? E aí, pegando essa parte geral do CPC, só queria trazer um adendo, um parêntese, que não é questão de inovação ou que deu certo ou que não deu certo, é que do artigo 1º ao artigo 12, nós temos os chamados princípios constitucionais que foram inseridos no processo civil. E aí o professor Fred Dier, querido, famoso e super competente civilista, né? Ele, logo lá no início, em que ele participou, inclusive, da confecção do CPC, muitos falam que ele salvou o CPC, né? Nós temos uma questão que ele trouxe na época, que é o seguinte: imagine que foi violado o artigo 6º do CPC e você quer levar isso em discussão em recurso até chegar lá nos superiores. Isso aí vai ser matéria de RESP ou de RE? Recurso especial ou recurso extraordinário? Pois bem, essa discussão é válida, né? Porque se eu tenho uma violação de um texto de lei infraconstitucional, eu teria a hipótese de recurso especial chegar até o STJ. Mas o mestre, o professor Fred Dier, ele defende que se isso é um princípio de valor axiológico constitucional, ou seja, se eu estou violando por via oblíqua a Constituição, eu posso chegar até ao STF através do recurso extraordinário. Então, por que eu estou falando isso? Se eu tenho no artigo 1º ao artigo 12 violações desses princípios processuais, mas primeiramente constitucionais, eu posso chegar ao STJ, mas sobretudo eu posso chegar ao STF, tá certo? Segundo ponto que não deu certo já no início, na vacatio legis, né? A redação original do CPC, você tem que ter cuidado com o seu CPC, caso você tenha o hábito de usar o vadimeco escrito ainda, né? Hoje em dia, com a tecnologia, eu sempre aconselho vai ler uma lei, vai consultar uma lei, está com o computador, está com a internet, com o celular, bota o número da lei no Google do lado, Planalto. O primeiro link é o link mais atual, né? Está lá no Planalto, essa legislação, você vai saber exatamente o seu texto atual, até com as suas remissões, com as suas revogações lá naquele azulzinho taxado. Então, é a melhor forma de consultar a lei atualmente. Mas, obviamente, que às vezes no estudo a gente usa o vadimeco ainda, e se você tiver um vadimeco com CPC novo, porém já alterado, vai estar lá no artigo 12 que o juiz deverá seguir a ordem cronológica. Isso era uma grande inovação, né? Uma grande promessa de inovação, sendo que durante a vacatio legis foi feita uma lei que alterou 6 artigos. Um deles era que agora não é mais, e acabou que na prática nem entrou assim, não é mais deverão seguir, mas poderão seguir. Ou seja, voltou a ser como era antes, né? A cronologia dos processos, a sua conclusão depende de cada serventia no fórum, né? Então, isso aí não deu certo ainda antes da vacatio legis, do seu ano de vacatio legis. Terceiro item, negócio jurídico. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Esse negócio jurídico, quando ele foi criado, e sempre foi assim, né? Muitos deram a ideia de que era para tudo, não é. Eu posso fazer um negócio jurídico quando tiver matéria de direito disponível. Ou seja, eu posso transacionar com a outra parte o procedimento. Eu posso mudar o procedimento se a outra parte anuir. E aí, o Fórum Permanente de Processo Civil, essa famosa reunião de doutrinadores, de legisladores, julgadores e advogados, trouxe o seguinte: esse negócio jurídico aí, do
artigo 190, ele vai obrigar herdeiros e sucessores. Então, ainda que não tenha colado, né, você não vê na prática o negócio jurídico acontecendo. Exemplo bobo. Imagina que eu transaciono com a outra parte, que se houver uma lide e que se ela for levada a matéria, se a matéria for levada a juízo, a tutela jurisdicional, não vai ter perícia nessa discussão. Se isso é certo, se isso é errado, questão moral também, questão ética. Mas o fato eu posso tratar isso em qualquer tipo de processo? Não, só se for de matéria de direito disponível. Ok? E havendo a sucessão no processo, aquele que vier a suceder a pessoa terá que cumprir essa obrigação firmada entre as partes originais. Ok? O fato é que isso foi previsto, isso foi legislado, mas a gente não vê na prática isso acontecer. A gente não tem esse negócio jurídico tramitando da forma que foi esperado pelo legislador. De certa forma, isso é até bom, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que atuam de má fé no processo e poderiam usar isso como instrumento do mal. As pessoas devem bem lembrar que a lei da arbitragem ela acabou não colando tanto no direito brasileiro porque as pessoas acabaram utilizando a arbitragem para benefício próprio. Isso poderia acabar acontecendo aí no negócio jurídico, né? Mas saiba que é possível, se for direito disponível, e que isso vai obrigar as partes futuras, os sucessores e herdeiros das partes que tiveram convencionado isso. O rol taxativo, famoso, discutido rol taxativo do 1015, do agravo de instrumento. Não deu certo. Por que não deu certo? Primeiro foi falado que a intenção de reduzir o rol de matérias recorríveis das interlocutórias era porque 80%, isso era estatística, 80% dos tribunais julgavam agravo de instrumento. Ou seja, as matérias originárias e as apelações ficavam muito de lado, né? Só que esse rol ele foi muito, muito, muito fechado, né? A gente tem que pensar na hipótese, por exemplo, se você pedir uma perícia e ela foi indeferida, você não vai poder agravar disso. Você vai ter que deixar isso para matéria em preliminares de apelação lá no futuro, sabe-se quando, né? Então, a ideologia inicial era que o rol do 1015 seria taxativo. Entretanto, contudo, todavia, o STJ já se manifestou aí, eu trouxe para os senhores 2 respes, que são repetitivos, que abordam a matéria, dizendo que esse rol é meramente exemplificativo. Então, hoje, na prática, se você tiver uma matéria de decisão interlocutória que você quiser recorrer dela, você vai olhar o 1015. Se tiver lá dentro, maravilha. Exemplo, tutela provisória, que eu falei ainda há pouco, julgamento antecipado, parcial da lide. Discordou, cabe agravo, está lá no 1015, sem nenhum problema. Agora, é uma matéria que não está lá dentro. Você pode agravar? Letra fria de lei, concurseiro de plantão. Não. Pela jurisprudência? Pode? Pode, não tem nenhum problema. Por quê? Já tem aí julgado nesse sentido. Vai fazer o que então? Pô, Felipe, eu estou preparando o meu agravo, como que eu vou colocar lá o cabimento? Você vai pegar o 1015 e vai acumular isso com um julgado que ele seja favorável. Se você botar só o 1015 e não tiver lá, né, a sua hipótese lá dentro, você está correndo o risco do juízo de admissibilidade negar o seu recurso. Então, combine o 1015 com um julgado que ele seja favorável. Estou colocando para os senhores 2 julgados que podem ser úteis. Certo? Quinta hipótese, tutela de evidência. Não rolou, né? Tutela de evidência é uma espécie do gênero da tutela provisória, só que, quando a gente fala de tutela provisória, a tutela antecipada, né, famosa, como todo mundo chama, nós temos aqueles dois brocados em latim, que são os requisitos para ter a tutela provisória antecipada, no caso. Fumaça do bom direito e perigo em mora. Fundamento jurídico e perigo na demora. Se eu quero uma tutela de evidência, eu vou ter fundamento jurídico, mas eu não tenho a urgência. Por consequência, isso vai ser julgado quando? Analisa. Lá atrás, a ordem cronológica não colou. Então, na prática, quando que eu botei o julgamento dessa tutela de evidência? A demanda normalmente. Ou seja, eu só vou acabar usando o artigo 311 para corroborar que aquele meu pedido ele é efetivo. Ele é quase indiscutível. Tudo bem que no direito isso quase... Mas eu vou provar que aquilo é pacificado.
mas eu não vou exigir disso uma urgência, porque eu não tenho a urgência, eu não tenho a pressa. Então, basicamente, é uma previsão doutrinária, mas que na prática poucos usam, né? Porque, efetivamente falando, ela vai ser julgada no deslize normal do processo. Então, não deu lá muito certo, né? Eu falei de 5 matérias que deram certo, 5 matérias que não deram certo. Mas a gente quer falar mais, quer falar mais, quer falar mais. Então, tem mais um tópico aqui que também não deu muito certo e também é polêmico dentro do CPC, com devido respeito a quem vier discordar de mim, óbvio. Né? O direito sempre é uma discussão aberta. Mas quando eu falo de audiência do 334, as audiências de conciliação e mediação, na ordem inversa, mediação e conciliação, não deu muito certo, né? Por que não deu muito certo? Porque se eu seguir o rito comum previsto no CPC, eu teria audiência de 1, mediação, 2, conciliação, 3, saneamento, 4, AIJ. Eu teria 4 audiências. Só que essa audiência, ou essas audiências iniciais aí de mediação e conciliação, na prática, salvo na matéria de direito de família, que alguns acabam utilizando, né? Acaba que na prática a audiência de mediação e conciliação se tornaram ou continuaram sendo uma audiência de conciliação, né? Então não teve essa divisão. E a gente tem que pensar que grande parte de quem vai tutelar em juízo, né, quer ser um tutelado em juízo, vai provocar o juízo, não quer o acordo, né? Ele quer a lide, ele quer um benefício próprio, enfim, muitos brincam que o brasileiro gosta da lide, né? E aí, se eu não tiver, e eu até entendo na prática, porque tive uma mediação, não teve o acordo, vai se marcar uma conciliação em 30 dias. Qual é a tendência? Não ter o acordo também. Então, grande parte dos julgadores acabam mantendo uma só audiência, convolando, de certa forma, mediação e conciliação. Então, entenda, por que eu quero dizer que não deu certo, com devido respeito a todos que pensaram de forma contrária, não deu certo porque ali falava em 2 e continua na prática tendo só uma, ok? Uma outra polêmica que se refere ao 334 e seus parágrafos é a questão da obrigatoriedade ou não do advogado, né? Eu já vi em porta de sala de audiência falando que a presença do advogado não era obrigatória. Ora, a gente fala disso em juizado, né? Se eu estou falando de um rito comum, vara cível, seja qual for a audiência, quem tem que estar presente é o advogado, né? Se ele vai ter poder para transigir ou não, isso depende da procuração, poder do artigo 105, advogado e cliente. Mas pensar que é dispensável o advogado e obrigatório a parte, não, isso está errado. Okay? Por que eu estou falando isso? Por causa da bendita multa do artigo 334, que fala do até 2% da ausência, né? De quem seria essa ausência? Eu entendo que seria do polo. Para ser mais técnico, se eu tenho uma procuração em que eu tenho plenos poderes pela cláusula de judícia e pela extrajudícia, em que eu posso, inclusive, transigir, quem poderia estar ausente seria a parte. Óbvio, o cenário ideal é advogado e parte juntos. Mas pensar que a ausência vai gerar a multa, ao meu ver, a ausência de ambos. O advogado foi e o cliente não foi. Tem poderes? Tem. Estaria suprido. O advogado não foi e o cliente foi, a parte foi. Pode? Perdoe-me. Tecnicamente, não pode. Porque quem tem os postulantes em mãos é o advogado. Óbvio, tem julgador que entende que basta estar a parte lá, se for uma questão de acordo, feche seu acordo, tudo certo, está resolvido. Tecnicamente, não está correto. Porque quem tem que estar presente são os dois. Não estando os dois, quem tem que estar presente? O advogado, os postulantes com poderes para tal. Certo? Então, nós temos aí algumas situações breves, rápidas. Isso aqui a gente poderia falar por horas e horas sobre cada um desses pontos dentro do processo civil em que deu certo e que não deu certo. Obviamente, é uma legislação ainda embrionária, é um bebê ainda no processo civil, né? Inclusive, o
Gilmar Mendes, à época em que a lei surgiu, falou, olha, a vacatio legis tem que ser aí no mínimo 3 anos. Por quê? Porque fala-se, melhor dizendo, o julgamento, quando não for com marca contígua, julgamento eletrônico, né? Audiência eletrônica, isso não se coloca de uma hora para outra dentro do direito civil, do direito pátrio, né? Porque é uma questão de logística muito complexa, dentre outros aspectos, né? Alguns falam, inclusive, que o CPC o novo CPC é feito para o réu, né? A gente tem que respeitar todas as opiniões, mas o fato é, a tentativa do CPC foi dinamizar o processo civil brasileiro. Conseguiu? Conseguiu. Nos adaptamos às novas realidades? Sim. Nem está aqui no slide, não, mas vamos só pensar num ponto aí que veio para o Brasil, aquela discussão do civil law e do common law, né? O Brasil sempre foi civil law, e aí eles trouxeram também a questão do common law, dos precedentes, do IRDR, do IAC, né? Do incidente de resolução de demanda repetitiva, do incidente de ação de competência. O que é isso? É uma tentativa de adequar o processo civil ao âmbito mundial. Óbvio que é uma mudança muito drástica. A gente foi criado no civil law. Pensar no common law é problemático. Mas são situações que a gente vai, com o tempo, né, conhecer. Você pode pegar aí no tribunal da sua região, do seu estado, que são poucos os IRDRs ainda que foram feitos nos tribunais, né? IAC, então, quase não tem. Só para a gente diferenciar, IRDR ele seria repressivo, o IAC seria preventivo. Mas se você pegar, e é obrigatório isso, tá? Tem que estar no site dos tribunais, a lista, né, desses recursos repetitivos, desses julgamentos repetitivos, tem que estar no tribunal, tem que estar no site de cada um dos tribunais. São poucos que tem ainda, porque não é algo muito embrionário, né? Então, o CPC nem é tão novo assim, mas ela vai ter muita inovação para ser aplicada, tá certo? Foi um prazer estar aqui com os senhores. Deixo o convite aberto para, caso queiram, me procurem no Instagram, tá? Professor Felipe Valente, vai ser um prazer conversar com os senhores. E a gente se encontra aí em breve em algum dos cursos da CBPJur. Você não pede por estudar. Um abraço, tudo de bom. Tchau, 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 porque eu fui.